Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa disciplina de Ética e Cidadania. Mas antes eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher afro-indígena de estatura média, estou com uma camisa, uma blusa preta e um blazer bege, e uma calça preta e cinza, e um sapato marrom. E também estou com o cabelo preso. Atrás de mim, nos estúdios do IFRO Zona Norte, está os dizeres EAD Mudando Realidades. Muito bem, então vamos iniciar a nossa segunda aula, que fala sobre o caminho percorrido pela ética desde a antiguidade até as questões contemporâneas. Então vamos comigo, vamos nos acompanhar nessa aula de hoje, em que nós vamos discutir o aspecto histórico, vamos falar um pouco dos filósofos, quem foram essas pessoas que discutiram ética, como isso foi sendo construído. Uma coisa importante, antes da gente adentrar exatamente no conteúdo, é nós falarmos que a ética e a moral, ela é um aspecto social que é construído ao longo da história. Então não há assim uma ética que vai cristalizar na sociedade e nisso não mudará mais. Não existe esse aspecto, não existe esse entendimento. A ética ela vai sempre mudando, ela vai sempre sendo reflexiva, e essa necessidade de mudar, de traçar novos caminhos, percorrer novas questões, até porque a sociedade também muda, e se a sociedade muda, os nossos aspectos éticos também mudam, né? Vamos aqui então entender um pouco sobre a nossa aula de hoje. Bem, nós vamos falar então sobre a ética na antiguidade, vamos falar sobre a ética moderna e aí adentramos sobre a ética nos dias atuais, que nós chamamos de contemporaneidade, certo? Como que se foi construindo a ética na antiguidade, né? Pela imagem a gente já consegue ter uma noção que vem das discussões filosóficas dos antigos gregos. Então começamos a discutir sobre verdades, sobre o que é certo, o que é errado, o bem e o mal, dentro aí desse contexto grego, que foi remontando essas inquietações dos grandes filósofos. Então, os filósofos que nós conhecemos, grande parte de vocês conhece, que foi o Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas aí vem uma pergunta, será que esses três filósofos pensavam de igual mesmo sobre a questão ética ou eles tinham pensamentos diferentes? Como será que eles construíram, então, esse pensamento? Seguindo aqui, para os pensadores éticos, a ética ela estava ligada à razão e à política. Como a gente colocou aqui no nosso primeira frase aqui desse slide, o foco era da racionalidade, né? Por quê? Porque grande parte do pensamento da época era um pensamento mítico, né? Que para os filósofos, o pensamento mítico ele fugia da realidade, ele fugia da racionalidade. Ele estava mais no campo da crença. E se estava no campo da crença, ele não tinha uma construção da racionalidade muito bem ancorada. Nesse sentido, os filósofos discordavam de que a realidade estava ancorada no pensamento mítico e que então nós, como seres humanos, devemos ancorar os nossos pensamentos, a nossa sociedade, o fazer social na racionalidade. Por isso, então, essa racionalidade foi tão debatida dentro da antiguidade. E aí, gente, na racionalidade, o agir deveria ser conforme a razão, né? Muitas pessoas podem perguntar, mas que razão é essa? Como que a gente vai agir conforme a razão se eu nem sei o que é razão? Para os filósofos, os primeiros estudantes, os primeiros pensadores, essa razão ela era naturalista. Ou seja, agir conforme a natureza, da qual todos nós somos parte. E a política? Como seria agir conforme a política? Seria agir conforme a comunidade. Política, gente, não se separa do coletivo. Não existe política individual. Isso não pode ser uma coisa aceita. Então, a política ela é
coletiva. Então, a política ela vai dizer a respeito do outro, das pessoas, né, do coletivo, do bem maior. Então, para a antiguidade, para dentro desses primeiros pensamentos filosóficos, ser ético devia juntar a razão e a política. Muito bem. E aí a gente entra em alguns nomes conhecidos aí como Aristóteles, que foi considerado o sistematizador da ética grega. Vocês vão ver naquele vídeo da primeira aula que o professor que explica sobre ética, ele vai falar de vários filósofos e ele vai também traçar aí essa questão histórica. Então, é para que vocês possam refletir, e ele fala de Aristóteles também, né? E o que Aristóteles pensava sobre isso? Ele dizia que a ética era como a ciência para praticar o bem. Olha que interessante, né? A ética que vai ajudar a ciência, né? A ética seria uma ciência que nos levaria a praticar o bem. Bom, o primeiro ponto dele, que na visão dele, não existem virtudes inatas. O que quer dizer isso? O que é virtudes inatas? É uma virtude que seria, que nasceria conosco. Então, quando nós nascêssemos, essas virtudes já viriam no pacote. Porém, o filósofo Aristóteles não acreditava nisso, que todas as coisas que nós vamos ser adiante na nossa vida, elas são adquiridas pela repetição dos atos, que vai gerar o quê? O costume. E aí, pessoal, vocês concordam com Aristóteles que nós não nascemos com as virtudes, que nós nascemos não sabendo nada e que à medida que nós vamos vivendo em sociedade, nós vamos aprender a ser virtuoso, aprender a ser honesto, aprender a ser bondoso, né? Então, para Aristóteles, isso ia ser construído juntamente com as nossas criações e os valores que nos éramos passados. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui ainda mais sobre o pensamento do Aristóteles. Ele distinguia, então, as virtudes intelectuais e as virtudes morais. O que seriam as virtudes intelectuais? Seriam nascidas de quê? Da educação, da aprendizagem. Então, à medida que você fosse aprendendo, vocês sabiam também que Aristóteles também foi um grande matemático, né? Então, que essas virtudes eles iam adquirindo com o tempo, saber cálculos, leitura, compreensão. E as virtudes morais seriam o quê, gente? Resultado da prática dos atos justos. Então, à medida que a gente fosse repetindo esses atos de fazer coisas certas e justas, nós íamos adquirindo, então, um hábito. Esse hábito seria, então, a ética, né? Esse hábito de fazer coisas boas, coisas certas, iriam nos tornar seres éticos. E o estado ideal da virtude consistiria, então, nessa justa medida, né? Esse meio termo, evitando a deficiência ou o excesso. O quarto ponto é que o sistema ético está centrado na sabedoria prática, né? Ele, diferentemente de Platão, né, o Aristóteles, ele acreditava muito na prática para que a gente pudesse aprender, né? Ele vai inaugurando, então, esse pensamento que lá na frente a gente chama de empirismo, né? Então, você vai aprendendo na prática. Como você vai ser ético? Só lendo livros, fazendo reflexões? Não, você vai aprender a ser ético vivendo na sociedade, errando, acertando, buscando melhorar, e aí você vai se tornando um ser ético. Segundo Aristóteles, a gente vai aprendendo, repetindo atos, aprendendo como se faz de maneira certa, né? Muito bem, então a gente, seguindo aqui ainda sobre o pensamento da ética, a gente vem para o Sócrates. Sócrates também é um filósofo importantíssimo, né, para o pensamento grego. E aí o Sócrates ele foi responsável por direcionar o olhar da filosofia para a organização social e os seres humanos, possibilitando, então, um foco maior nas questões éticas. Então, o que quer dizer? Que, para Sócrates, o objetivo do conhecimento é alcançar a alma humana. Ele vai lá no profundo, né, gente? Ele vai buscando aí uma essencialidade. Então, o local onde reside a verdade, segundo ele,
né? E a possibilidade de alcançar essa felicidade é na nossa alma. Então, o objetivo desse conhecimento é trazer a nós, né, essa verdade que vai nos gerar essa felicidade. Então, Sócrates era um pensamento filosófico que buscava o princípio dessa verdade. Então, para ele criticava essa tendência das pessoas de confundir a verdade com as simples buscas pela realização dos seus desejos, né? Então, ele chama essa simples busca, essa busca muito superficial, né, de prática hedonista, tá? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. O hedonismo ele é definido como a busca da realização dos seus próprios desejos, sem se importar em nada com os outros. Então, ele rebatia muito essa ideia de ser hedonista, no meu ver, seria uma espécie de egoísta, né? Uma pessoa que só busca o seu próprio bem, as suas próprias realizações, sem pensar no coletivo. Então, essas tendências, essas pessoas devem conhecer a verdade e abandonar essas práticas, né? Então, ele tinha a intenção de orientar os indivíduos para um conhecimento e a felicidade, que só seriam alcançados pela conduta reta e pela observação virtuosa do mundo. Então, para que você pudesse ter essa realização, né, o verdadeiro conhecimento era buscar essa conduta, era buscar essas virtudes que realmente lhe trariam a felicidade. Bom, e o principal objetivo da ética socrática, e a gente não está falando da ética de Aristóteles, tá? Estamos falando de Sócrates. O homem virtuoso é um ser racional, né? Vejam que os dois concordam nesse sentido. A racionalidade é um item importante para a reflexão filosófica da ética. Então, a racionalidade vai né, proporcionar essa busca por praticar o bem em prol da coletividade. Então, a coletividade é importante, né? Você olhar para o outro e para o coletivo como algo que faz parte também da sua própria existência. Bom, aí o que muda nesse sentido? A gente viu que na ética antiga, da antiguidade, os filósofos queriam a liberdade de pensamento, né? Os filósofos queriam que as pessoas pudessem ser livres para o pensamento, para a racionalidade, pudessem pensar e refletir na construção de uma sociedade, né? No pensamento coletivo, na política, que orientar as ações na polis, né, que chama-se de cidade, na Grécia. E aí, quando a gente se depara com a Idade Média, as coisas vão mudar de sentido. Aí você vai ver uma mudança nesse aspecto ético, porque aí a liberdade entra em discussão. Nem sempre, aí, no sentido ético, a liberdade perde, então, o seu grande protagonismo. E o que fica, então, na ética da Idade Média? Vamos aqui comigo para a gente ver? Bom, aí a gente já tem uma separação, tá? Na ética, porque aí passa a ser uma separação entre ética e política. Vocês lembram que lá na antiguidade a ética e a política elas caminhavam juntas? Já na Idade Média já tem uma diferenciação desse pensamento. E aí então nós temos nomes como Santo Agostinho de Hipona, né, que viveu entre 354 e 430 depois de Cristo, e o São Tomás de Aquino, que viveu entre 1125 e 1274 depois de Cristo. São dois filósofos da Idade Média chamados, né, de pais da Igreja e que inauguraram a filosofia patrística. O que quer dizer isso? A patrística é um tempo da Idade Média em que os pais da Igreja, né, construíram o pensamento filosófico nesse sentido. Então, São Tomás de Aquino, que foi um dos pais da Igreja Católica, tá, gente? Via-se para que a gente possa orientar aí o pensamento. Quando fala pais da Igreja, está falando da Igreja Católica, tá? A ética medieval, gente, foi profundamente marcada pelo pensamento cristão, já que nós estamos falando, né, do domínio total da Igreja Católica nesse contexto. Então, a visão de mundo seria os seus dogmas centrais. Tudo passaria pelo filtro da Igreja. Tudo, absolutamente tudo. Então, na Idade Média, vocês podem observar que a ética voltou-se totalmente para a moral cristã.
Então, o certo ou errado, o bem e o mal estão totalmente ancorados com o pensamento da igreja. Então, o que a igreja considerasse bem era o bem para a sociedade, o que ela considerasse mal era mal para a sociedade. E aí se misturou, então, de novo com o pensamento religioso, com as crenças. Então, essa ética é marcada, então, por esses princípios, certo? E aí eu tenho uma dica para quem quer aprofundar mais no pensamento ético dessa época, que é o filme O Nome da Rosa, né? Talvez você já tenha ouvido falar, que é um filme bem antigo, porém é um filme muito necessário para quem quer entender um pouco sobre como esse pensamento cristão ele dominou a época, né, orientava o pensamento das pessoas e também trazia bastante repressões. E essas repressões elas estavam presentes dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade como um todo. Então, se querem aí uma dica para aprofundar nesse tema, assistam O Nome da Rosa, certo? Bom, e nesse período, gente, então, a filosofia é caracterizada pelo ascetismo, né? Que é a ideia de que os indivíduos devem buscar algo além da vida material. Então, essa ética ela estava subordinada à vontade divina, né? Então, esse ascetismo cristão, né? A gente está falando de outras religiões, falando do ascetismo cristão, significa renunciar ao prazer mundano, ao prazer terreno e outras buscas para a satisfação material. Então, o ser humano ético, nesse momento, era uma pessoa que estava buscando virtudes para, após a sua morte, ela poder, né, estar no céu. O outro princípio da ética naquela época era o martírio, né? O martírio que é a valorização da dor em nome da fé. Então, quem quisesse alcançar, né, a vontade divina teria que passar por dores, né? Teria que viver sempre buscando a fé e, se isso fosse necessário, passaria por dores, né? Então, ela teria que agir de acordo com a vontade de Deus, mesmo que essa ação fosse antirracional. Aí nós entramos de novo com o pensamento ético da antiguidade. A racionalidade aqui, nesse momento, ela não tinha mais um papel importante, tá? O que aqui estava em voga era outra coisa. Então, essa racionalidade, ela ia de encontro aos princípios éticos anteriores, né? Se anulou tudo que estava sendo discutido na antiguidade, chegou na Idade Média, não era assim, né? É renunciar todas essas racionalidades e a questão política. Muito bem. E aí existia também a ideia de resignação, né? Que você deveria aceitar o seu destino, aceitar aquilo que cabia a você. Então, você deveria se resignar às questões terrenas, ou seja, se você nasceu pobre, é porque Deus quis e acabou. Você não tinha que ficar questionando nenhuma questão que tivesse relacionada à vida social, entende? Se você nasceu pobre, pobre você continuaria, porque foi a vontade divina. Se você nasceu com uma doença, né, física ou mental, você tinha que se resignar àquele destino, porque não poderia ser mudado, foi a vontade de Deus. Então, essa resignação também era um princípio que era visto como uma virtude. Se você se resignasse e aceitasse a vontade de Deus, você era um ser virtuoso. Então, gente, essa organização, né, representada pela igreja, ela seria o motor da construção, né, dessa igualdade por justiça apenas para um mundo próximo. Ou seja, a desigualdade do mundo atual, do mundo que está aqui, não teria importância nenhuma, porque lá no céu você teria, então, como diz aí em algumas religiões, né, você teria a sua recompensa. Ok? Bom, então a ética moderna ela já vai para um outro, né, dá um giro de novo. Uou, mudou. O que mudou? A volta da razão. Na ética moderna, a partir do fim da Idade Média, nós temos então uma mudança social, né? Você percebe que quando a sociedade muda, quando a sociedade passa por uma brusca mudança, a ética também vai ter que rediscutir essas mudanças, perceberam? A antiguidade tinha uma perspectiva, chegou na Idade Média, mudou, né, o domínio da igreja, aí a gente teve que rediscutir a ética. Terminou o período do feudalismo, nós fomos então para a construção do capitalismo, a sociedade muda de novo e a ética precisa ser repensada. Então foi isso que aconteceu na Idade Moderna, a partir do fim do feudalismo e início do capitalismo. Como a gente pode ver aqui,
A ética volta ao pensamento que orienta a busca pela felicidade coletiva, né? E também a plenitude do cidadão. A ideia do cidadão tinha sido esquecida lá atrás, né? Lá na antiguidade. Cidadão, para a Idade Média, era quem estivesse na igreja e estivesse obedecendo a Deus. O papel do Estado volta de novo, né? A ideia do Estado que tivesse uma responsabilidade coletiva, né? Ela volta a ser rediscutida aí. E essa mudança levou a ética a preceitos racionais, né? Em vez de religiosos, possibilitando então a crítica à moral e dos valores que a fundamentam. O que foi que aconteceu então nessa mudança, né, toda que a gente está discutindo aqui? Quais foram os eventos históricos que foram responsáveis por essa necessidade de reflexão ética? Vamos lá. Revolução Francesa, né, que aconteceu na Europa no momento que haviam duas classes que precisavam né, uma mudança de classe social, então a burguesia passou a ter um papel fundamental aí. As revoluções industriais, tanto a primeira quanto a segunda. A laicidade do Estado, ou seja, a separação igreja-estado. Quando a Igreja Católica, né, não teve mais esse papel de administrar o Estado. Outra questão foi o avanço da ciência. Nesse momento, a ciência passou a ter uma importância muito maior. Os cientistas passaram a ser mais ouvidos, a ser mais valorizados. E o contratualismo e a natureza humana, que é desse tema que a gente também vai falar um pouquinho. Vamos ver aqui? Bom, o contratualismo, gente, é uma escola filosófica que aborda o surgimento de uma sociedade e do Estado. Então, o contratualismo foi quando nasceu a ideia de Estado, né? Então, como a história mesmo nos aponta que originalmente o ser humano vivia em um estado de natureza, guiado pelos seus próprios instintos, né? Não havia uma reflexão. Isso foi lá no início do mundo, né? Regido apenas pelas leis naturais. Sendo ele, então, a principal ideia da vida era preservar-se vivo, porque nós tínhamos, né, ataques dos animais, a natureza. Então, a ideia primeira desse ser humano era estar vivo. Nesse estado, então, gente, não havia limitações para ação, nem propriedade privada e muito menos direitos fundamentais, certo? Então, percebendo o perigo dessa liberdade irrestrita, o homem estabeleceu, então, um certo contrato social, cedendo, então, parte da sua liberdade a um pequeno grupo de homens que criavam as leis para permitir essa convivência coletiva, né? Então, aí surgiu a ideia dos direitos fundamentais. Esse grupo, né, assim, é conhecido como Estado, é a sociedade. Quando a sociedade surgiu, foi necessário leis para estabelecer regras. Como assim? Vai viver um monte de gente junta e todo mundo vai poder fazer o que quiser, né? Não, aí foi quando surgiu a ideia de Estado para reger a vida em sociedade, para que estabelecessem regras sociais, certo? Bom, passando aqui, nós tivemos grandes nomes, então, dessa época, que foi Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. O Thomas Hobbes também é um contratualista, como a gente chama, né? As pessoas, os filósofos que trouxeram a ideia de contrato social. Ele afirmava que o ser humano, né, o seu estado de natureza, ele era o lobo do homem. Ele não pensava no outro, ele pensava sempre estar vivo, né, e se beneficiando. Portanto, a ideia do Thomas Hobbes é de que a natureza humana era uma natureza má. Já o Jean-Jacques Rousseau, que era francês, o Hobbes inglês, né, o Jean-Jacques Rousseau diferenciava esse pensamento. Ele dizia que o ser humano era bom por natureza, ele não nascia mal, mas a sociedade em que ele era inserido era corrupta e o corrompia também. Então, você vê que os direcionamentos, os pensamentos deles são bem diferentes. Os dois são contratualistas, certo? E aí nós temos o John Locke, que é outro inglês, que dizia que o ser humano nem era bom, nem era mal. Olha só a diferença. Os três aí vão pensar diferente. O John Locke dizia que o ser humano é uma tábua rasa, né? E que quem iria escrever essa história para ele ser bom ou mal seria a sociedade em que ele vive. Então, se a sociedade fosse uma sociedade com bons princípios, esse ser humano provavelmente seria bom. Se fosse com os maus, seria uma má pessoa. Bom, a reflexão levantada pelo contratualismo
buscou então a ética como conjunto total da humanidade, tendo como um dos elementos basilares a Revolução Francesa, né? Então, a ideia de liberdade, fraternidade, igualdade e fraternidade é um elemento fundamental para esse novo Estado, certo? Bom, na ética contemporânea, passando tudo isso que eu falei para vocês, no século XX, nós tivemos de novo um boom, né? Uma mudança, uma crise ética, né? Porque nós tivemos duas grandes guerras. Então, essa crise foi desencadeada principalmente pelas guerras mundiais, por ideologias que foram surgindo, né? Como nazismo, fascismo, socialismo, capitalismo. E aí nós tivemos grandes guerras que foram grupos com ideologias diferentes, né, se degladiando. E isso demandou, então, novos compromissos éticos, certo? Então, quais foram os desafios que nós podemos dizer que o século XXI nos traz? Nós falamos do século XX, nós tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o surgimento da ONU, os países que se compactuaram a não fazer mais guerras, não usar mais bombas nucleares, a respeitar-se mutuamente, buscar o caminho da negociação, né, o caminho da diplomacia. O que nós vemos que, na verdade, isso não aconteceu, né, porque nos dias de hoje nós ainda enfrentamos guerras. Então, a gente teve o surgimento da ONU, a Carta dos Direitos Humanos, que também não são respeitadas em sua totalidade. Então ficou, né, nós terminamos o século XX, iniciamos o século XXI com várias demandas, com vários desafios. E quais são esses desafios, então? Veremos aqui. A grande ideia do consumismo, né, uma sociedade que demanda o consumo, né, que a ideia é consumir, consumir e não ter responsabilidade ambiental. A má distribuição de renda, a desigualdade que ainda atinge o mundo de várias maneiras, os conflitos sociais, né, guerras, conflitos de interesses entre países, entre grandes grupos, enfim, são esses desafios. Corrupção política, que é cotidiana, né, uma corrupção que acaba sendo endêmica, que está aí, a gente acaba, de tempos em tempos, tentando consertar, né, principalmente no nosso país. O preconceito de gênero e raça, né, a desigualdade, o racismo, né, todas essas questões que são levadas aí em consideração quanto a esse tema que é importante também. E a última que eu vejo assim, que é uma das que a gente mais tem buscado, assim, tentado entender por que isso está acontecendo, é a polarização política e religiosa. E a gente não está falando só do Brasil, tá? O mundo inteiro está vivendo isso, essa polarização, direita e esquerda, e religião, o bem e o mal, é que o mal está tentando acabar com o mundo, e o bem, que a religião X está tentando salvar. Então, essa polarização tem sido um dos alvos mais desafiadores do nosso tempo, os mais desafiadores da nossa época, né? Então, gente, chegamos aqui ao final da nossa aula, fazendo a reflexão sobre a ética, sobre vários pontos da ética na história, e como elas são importantes ainda para as nossas reflexões atuais, ok? Aguardo vocês, então, na nossa próxima aula e bons estudos. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.